Olá, bem-vindo ao Catálogo Acadêmico. Hoje iremos falar da pós-graduação de Centrinho na área de fissuras orofaciais e anomalias relacionadas. A área de concentração em fissuras orofaciais e anomalias relacionadas faz parte do programa de pós em Ciências em Reabilitação. As atividades convergem ao perfil do Centrinho, hospital que se tornou referência no Brasil e no mundo nesse tipo de tratamento. Desde que se iniciou em 1998, a pós do hospital já formou cerca de 300 mestres e doutores vindos de todas as regiões do país. E para falar sobre esse curso, estou aqui com a professora Daniela Garibe, que é a coordenadora do programa de pós-graduação em Ciências de Reabilitação do Centrinho. Professora, obrigado por ter aceito o nosso convite. E antes de falar sobre o curso, queria saber um pouco sobre a formação da senhora. Nós também agradecemos a oportunidade de estar aqui. Bom, a minha formação, eu sou odontóloga, cirurgiã dentista. Eu me formei aqui na Faculdade de Odontologia de Bauru em 95 e depois passei por 7 anos de pós-graduação aqui no campus também. Então fiquei 2 anos, uma pós-graduação lato sensu, no Centrinho, em ortodontia preventiva interceptora. E depois fiz 2 anos de mestrado em ortodontia na FOB e mais 3 anos de doutorado também, né, na FOB também. Quando concluí o doutorado, tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado e fui para Boston, na Universidade de Harvard, por 4 meses para concluir essa etapa. Professora, o que é as Ciências da Reabilitação? Ciências da Reabilitação é o nome do nosso programa de pós-graduação no Centrinho. Que tem esse nome para dar o caráter estritamente genérico na área da saúde em que ele se insere, porque o programa trata dos conceitos ou dos pontos envolvidos na reabilitação do paciente com fissuras orofaciais e anomalias relacionadas, abrangendo a área médica, odontológica, fonoaudiológica, bem como outras áreas importantes na saúde, como a enfermagem, a fisioterapia, a genética, a nutrição. Então, as Ciências da Reabilitação é um nome que agrega todas as áreas da saúde. Professora, quando se fala em Centrinho, a gente pensa muito nas fissuras. Hoje em dia não é só fissura o Centrinho, né? Tem uma série de outras anomalias que são tratadas lá? Sim, o Centrinho tem o serviço, a comunidade, ele é bem amplo, porque ele abarca os pacientes com as fissuras labiopalatinas, e as fissuras elas podem acontecer de uma maneira isolada, quer dizer, o paciente só tem aquela irregularidade, ou ela pode também, essa fissura, acontecer associadamente a outras anomalias craniofaciais mais abrangentes, como algumas síndromes, por exemplo. Então, tanto a fissura isolada como associada a síndromes, elas são tratadas no hospital. E além disso, o hospital tem uma seção muito importante que é da saúde auditiva. Então, a saúde auditiva isoladamente, não só nas anomalias craniofaciais. Então, toda a população que tem algum distúrbio auditivo, ele pode ser tratado no Centrinho, que tem um serviço de referência no Brasil nessa área. A senhora falou de algumas especialidades. A parte psicológica também está envolvida nesse programa de Ciências da Reabilitação? Sim, não mencionei, mas a psicologia também é uma área envolvida na Ciência da Reabilitação. Qual a importância nesse processo, professora? A psicologia ela é extremamente importante como um serviço prestado ao paciente e à família dos pacientes com anomalias craniofaciais. Então, desde o nascimento, a família, o nascimento de um paciente com uma anomalia craniofacial é um motivo que desestabiliza bastante emocionalmente, não é? A família, e a família necessita muito desse suporte da psicologia. Depois, mais tarde, quando a criança vai crescendo e vai entrando no período escolar e vai tendo a consciência da anomalia, a psicóloga, a psicologia também é muito importante para dar o suporte para criança e depois para adolescente, tudo visando a integração
desses pacientes, desses indivíduos na sociedade, e a sua inclusão social. Dentro do programa também é bastante importante, a gente tem psicólogos tanto orientando no programa, como a gente tem alunos de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado na área da psicologia, de tão relevante que ela é no processo de reabilitação da fissura. Entendi. Professora, a senhora falou de fono e odonto, a gente está aqui ligado à FOB. Tem algum trabalho conjunto que vocês desenvolvem? As pesquisas são conjunto com a fono e a odonto aqui da FOB? Olha, a gente tem a felicidade de, nos últimos anos, ter recebido 8 novos docentes no programa de pós-graduação do Centrinho. Esses docentes, todos esses docentes, eles têm uma dupla função, porque eles atuam dentro do Centrinho, principalmente no programa de pós-graduação, mas também atuam na FOB em nível de graduação, em nível de pós-graduação. E esse ingresso desses novos docentes, então, proporcionou uma nova realidade para a nossa pós-graduação, porque realmente está favorecendo a grande integração entre o hospital e a Faculdade de Odontologia de Bauru. Então, a gente tem, sim, vários projetos, publicações de forma integrada com o hospital e a Faculdade de Odontologia, tanto no curso de tanto na disciplina de fonoaudiologia, como nas disciplinas, nas especialidades da odontologia. Certo. Professora, muito se fala do Centrinho ser um hospital de ensino. O que significa isso? Bom, existem vários critérios para um hospital ser reconhecido como uma unidade de ensino. Então, só para exemplificar, para que o hospital seja assim reconhecido, ele tem que ter programas de residências na área médica, ele também tem que ter programas de pós-graduação, entre outros. E o Centrinho realmente desempenha esse papel. Há muitos anos, ele já teve formado mais de 1000 profissionais na área de pós-graduação, tanto lato sensu quanto estrito sensu. Ele tem uma residência médica na área de otorrinolaringologia, ele tem a residência multiprofissional, então realmente essa área do ensino engrandece muito o Centrinho, e o torna, além de um prestador de serviços, um lugar de geração de conhecimento, de multiplicação de conhecimento, contribuindo para o crescimento do país na formação de profissionais altamente qualificados na área da reabilitação. Professora, vamos fazer agora um breve intervalo e no próximo bloco do Catálogo Acadêmico vamos falar um pouquinho sobre a história desse curso. Eu acho que é uma oportunidade muito boa que eu estou tendo, sabe? Eu aprendo bastante. Cada dia a gente aprende mais aqui. Eu fico aqui no laboratório de fonética, então eu tenho a possibilidade de ver todos os exames que são realizados aqui, fora os outros setores, que a gente tem a oportunidade de estar indo também, de estar participando. Então é muito bom para a formação. Estamos de volta com o Catálogo Acadêmico, hoje recebendo a professora Daniela Garibe, que é a coordenadora do programa de pós-graduação em Ciências de Reabilitação do Centrinho. Professora, como nasceu esse programa? O programa de pós-graduação do hospital, ele nasceu em 1998, há mais de 10 anos atrás, e ele nasceu com o nome de Distúrbios da Comunicação, porque era um programa estritamente na área da fonoaudiologia, Depois, houve uma outra área de concentração dentro do programa voltada para odontologia. E depois o programa se reestruturou em 2002, fazendo um
um único programa, que é Ciências da Reabilitação, abarcando tanto a área da fono quanto a área da odontologia e todas as outras áreas da saúde envolvidas dentro do hospital no processo de reabilitação. Professora, a senhora já falou que o programa envolve uma série de áreas. Exemplifique para a gente algumas linhas de pesquisa que são abordadas também. É interessante que o programa foi tão bem estruturado que ele tem 7 linhas de pesquisa, justamente para permitir esse caráter multidisciplinar e interdisciplinar que o programa apresenta. Então a gente tem, vou falar de uma maneira genérica, mas veja, ele tem uma linha de pesquisa na área da fonoaudiologia, né? Ele tem linha de pesquisa na área da psicologia, da genética, de crescimento craniofacial, que envolve principalmente a odontologia, na reabilitação craniofacial também, que vai abarcar todas as áreas da odontologia. Ele tem uma linha de pesquisa de diagnóstico, cuidados e intervenções, que envolve a área da enfermagem, né, da medicina e também da nutrição e fisioterapia. Professor, ao longo desses anos já foram feitas pesquisas que revolucionaram o tratamento, revolucionaram algum modo de enfrentar esses problemas? Olha, com certeza a pós-graduação tem dado a sua contribuição como geradora de conhecimentos, né? A gente, ao executar pesquisas, a gente acaba tendo que ter tendo um olhar retrospectivo para as nossas condutas, né? E muitos dos resultados das nossas pesquisas acabam redundando em mudanças no protocolo de tratamento. Com certeza isso acontece, né, no dia a dia, pouco a pouco. Nada é uma mudança drástica, né, ou revolucionária, mas são pequenas mudanças que beneficiam o paciente, que é a finalidade primordial, né, das nossas pesquisas, que a gente tenha cada vez mais um protocolo de tratamento mais enxuto possível, que envolva procedimentos na medida certa, quer dizer, sem sobretratar o paciente, sem dar a ele mais do que ele necessita, considerando-se que os nossos pacientes vêm do Brasil todo, né, e cada vinda, cada viagem é um desgaste bastante grande, tanto para o paciente que pede a escola, quanto para a família que pede aquele dia de trabalho ou dias de trabalho. Então o protocolo tem que ser bastante enxuto e envolver procedimentos que realmente beneficiem esse paciente em longo prazo. É que no final tem um impacto importante na estética, na função e na inclusão social desses pacientes. Então, com o desenvolvimento dessas pesquisas, nós percebemos que os nossos protocolos de tratamento estão cada vez mais enxutos, né, e mais maduros, evitando o desgaste, o sobretratamento desses pacientes. Há possibilidade de bolsas para esses alunos, professora? Sim, a pós-graduação não garante, ou a USP, né, não é só nosso programa de pós-graduação, mas a USP não garante bolsas a todos os alunos de pós-graduação. Bom, no nosso programa a gente tem algumas cotas fixas que vêm da CAPES, a gente tem 20 cotas de bolsa vinda da CAPES, né, governo federal, e 2 do CNPq. E além disso a gente está no estado de São Paulo, onde a gente tem a FAPESP, que é um grande órgão de fomento estadual, que também concede bolsa mediante projetos de pesquisa competitivos, né? Então, muitos alunos nossos, né, tem bolsa de pesquisa. E quando a gente tem mais alunos do que bolsas, o critério de concessão dessas bolsas é realizado por ordem de classificação no processo seletivo. Professora, e possibilidade de alunos irem para o exterior e de alunos do exterior virem para cá, existe também? Com certeza, o nosso programa de pós-graduação, seguindo as recomendações da USP, está visando a internacionalização plena. Então, cada vez... O Centrinho já tem uma tradição muito grande na internacionalização, por ser um centro de referência bastante grande, né, localizado na América. Ele sempre recebeu visitantes do exterior, bem como mandou muitos profissionais ao exterior.
E hoje essa é uma pretensão da Universidade de São Paulo, né? Internacionalização plena, formar uma universidade de classe mundial, que seja competitiva e que tenha um padrão de qualidade equiparado com grandes referências internacionais em termos de universidade. Então, esse fluxo, essa possibilidade do aluno ir, não só alunos, mas também como orientadores, é bastante grande, né? Basta os alunos quererem. E a gente também tem recebido muitos professores internacionais e alunos de outros programas. Nós temos já alguns convênios, nós temos 4 convênios internacionais com universidades de referência, são 5, e nós temos mais 4 em processo de andamento, então realmente esse caráter da internacionalização está borbulhando dentro do hospital e dentro do programa de pós-graduação. Professora, no próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre o processo seletivo do Procurso. O catálogo acadêmico volta já. Eu escolhi o Centrinho por ele ser um centro de referência no tratamento e na reabilitação de pacientes com fissura labiopalatina e anomalias craniofaciais. Um centro que normalmente não tem em outros países da América Latina ou que ainda estão sendo implantados. Tem muitas características importantes que diferenciam o Centrinho, por exemplo, os orientadores, os professores, pesquisadores que vão à frente da gente orientando nas pesquisas, são profissionais altissimamente competitivos, capacitados e diferenciados. O catálogo acadêmico está de volta, hoje recebendo a professora Daniela Garibe aqui nos nossos estúdios. A professora é coordenadora do programa de pós-graduação em Ciências de Reabilitação do Centrinho. A professora também é presidente da comissão de pós-graduação do Centrinho, né, professora? Professora, quais os passos que a senhora acha que o Centrinho tem a trilhar ainda para melhorar a pós-graduação? Bom, a gente tem uma série de estratégias, objetivos e pretensões no nosso programa de pós-graduação. Entre elas, aumentar o número de publicações, aumentar a qualidade, que já é grande, a qualidade das publicações, mas procurar a excelência, né, na qualidade das publicações, amplificar ainda mais os processos de internacionalização, intercâmbio internacional, entre outros. Mas a gente também vislumbra que no futuro o Centrinho vai ter outros programas de pós-graduação também, em outras áreas como a telesaúde, a gestão hospitalar. Então a gente vislumbra num futuro próximo a ampliação do número de programas de pós-graduação também. Enquanto temos esse único programa de ciência da reabilitação, qual que a senhora acha que é diferencial desse programa, professora? Olha, esse programa ele parece ter um ineditismo, tanto no Brasil quanto no mundo, porque se a gente avaliar de onde sai o conhecimento sobre a reabilitação das anomalias craniofaciais ou as fissuras labiopalatinas, a gente percebe que esse tema ele é estudado em programas de pós-graduação de medicina, ou de fonoaudiologia, ou de odontologia. Esse parece ser o único programa em que as diversas áreas convergem em torno da problemática da fissura, e existe uma interdisciplinaridade, quer dizer, as áreas se conversam, tanto dentro das disciplinas quanto em projetos de pesquisa integrado, o que tem um grande benefício realmente no produto final da pesquisa. Tendo em vista tudo isso, qual o perfil do aluno para se dar bem nessa área, professora? Ou nessas várias áreas, né? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, ele tem que ter uma vocação para cuidador, não é? Porque ele tem que ter o humanismo, não é? Aquela sensibilidade para tratar dos pacientes, porque ele está militando na área da saúde.
E além dessa vocação, ele tem que ter os princípios que a gente espera de todos os alunos de pós-graduação, que é a produtividade, né, a persistência e também a capacidade de interagir em grupo. Isso é bastante importante para o sucesso do aluno num programa de pós-graduação. Qual é a duração do mestrado e do doutorado, professora? Olha, o mestrado, por recomendação da CAPES, ele deveria durar 24 meses, é o que a gente recomenda, e o doutorado 48 meses. E o processo seletivo, professora, como o aluno pode se inscrever nesses cursos? Bom, nós temos 2 processos seletivos por ano. Um que acontece aproximadamente em fevereiro e o outro em junho, né, para começar respectivamente em março e em agosto de todo o ano. Então, basta que o aluno acesse o site do hospital ou então contacte a nossa Secretaria de Pós-Graduação, onde vai ter todas as informações necessárias. Para que ele aplique para esse processo seletivo, ele tem que ter proficiência, comprovar proficiência na língua inglesa e ter o diploma da graduação em uma dessas áreas da saúde envolvidas na reabilitação. Que são essas que a senhora falou nos blocos anteriores, né? Sim. Fono, odonto, genética, psicologia, enfermagem, todas essas são abordadas. Medicina, fisioterapia, fisiologia. Quantos alunos em média cada turma, professora? Nós temos em média 15 alunos por turma, ou seja, 30 alunos anuais ingressando. Atualmente nós temos 73 alunos matriculados. Professora, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Queria que a senhora falasse um pouco, ainda existe muito despreparo do profissional da saúde, da odonto, da fono, para tratar com a área de fissura ou a área de anomalia? Ainda existe esse preconceito? Muitos procedimentos poderiam ser realizados e não são? Como que funciona isso ainda, professora? Eu acho que você abordou uma questão muito importante, que a gente tem um papel bastante relevante em enfrentar essa problemática. A gente sente, sim, no serviço do hospital, que muitos profissionais se sentem inseguros em realizar a terapia do paciente com a fissura lábio-palatina. Então, por exemplo, se a gente está atendendo um paciente que vem de um estado brasileiro muito distante, a gente faz algum procedimento e recomenda um acompanhamento na sua cidade de origem por um profissional, por um especialista na área da odontologia ou da fonoaudiologia ou quaisquer uma das áreas, e a gente percebe que muitos dos pacientes retornam sem uma evolução na terapia, justamente por esse despreparo. Lógico que isso não é genérico, mas acontece, é muito comum, é bastante comum. Então, a pós-graduação, ela contribui do Centrinho nesse aspecto, em formar profissionais que estão se espalhando pelo país todo, e são referência. A gente pode referenciar esses profissionais que eles vão ter habilidade, né, de tratar o paciente com a fissura. Mas só isso não é suficiente, porque a extensão territorial do nosso país é muito grande, né? Então o Centrinho também está iniciando projetos muito importantes na área da telesaúde, da teleassistência, não só para o paciente, mas também como profissionais que recebem esses pacientes nos seus consultórios. E também, né, a gente, pensando nessa problemática, a fissura lábio-palatina, ela deveria constar como disciplina obrigatória nos cursos de graduação, porque daí, se constar nos cursos de graduação de todo o país, aí sim, né, os profissionais vão estar bem preparados para lidar com o problema, porque são questões tão simples, às vezes são medos muito simples e que poderiam ser solucionados às vezes com uma simples disciplina. Professora, queria agradecer mais uma vez por ter aceito o nosso convite, e o catálogo acadêmico de hoje fica por aqui. Bom, como eles possibilitam bastante que a gente tenha essa prática clínica junto com essa parte de pesquisa e docência, participando de eventos, apresentação de trabalho e tudo mais, eu acho que isso se soma e contribui bastante para a minha profissão mesmo futuramente, que é exercer a docência como fonoaudióloga também.